Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Pompeu, sou médico veterinário. Trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Lá eu sou responsável técnico pelo Centro de Bioterismo e também sou coordenador da CEUA da mesma faculdade, que nós chamamos de Comissão de Ética no Uso de Animais. Gostaria de comentar algumas coisas com vocês ligadas à pesquisa em animais em laboratório ou à pesquisa experimental. Embora seja importante os conceitos éticos e conceitos científicos, é também muito importante nós sabermos cuidar desses animais. Mesmo alguns chamando os animais de modelos biológicos ou modelos experimentais, para nós que trabalhamos com pesquisa, eles são indivíduos que têm sensibilidade e têm características próprias, principalmente os roedores, ratos, camundongos, e os lagomorfos, os coelhos. Então, a pesquisa em animais de laboratório, embora alguns setores da sociedade não justifiquem ou não acreditem que ainda exista essa necessidade, nós podemos observar, na verdade, um progresso das áreas biológicas que estão intimamente ligados à pesquisa em animais de laboratório. Nós podemos destacar a melhoria das técnicas de transplante, as técnicas de antibiótico terapia, as anestesias, as analgesias, os estudos em células-tronco. Se nós formos ver na literatura especializada, muitas dessas características também estão de encontro à pesquisa em animais de laboratório. Mas, para nós fazermos uma pesquisa, nós também temos que ter uma infraestrutura compatível com o que seria necessário. Por exemplo, os biotérios são unidades com características próprias que devem ser desenvolvidos para criação, manutenção ou experimentação desses animais de pesquisa. Então, por exemplo, um biotério de criação, nós podemos entender que tem características próprias, inclusive de equipe própria, que desenvolve protocolos para acasalamentos, para criação, para que esses animais possam servir principalmente em pesquisa nas áreas biológicas. Os biotérios de manutenção, como o próprio nome diz, são animais que ficam aguardando para serem utilizados em pesquisa ou são animais que ficam em determinadas instalações para observação de comportamentos e estudos relacionados ao bem-estar dos animais. E os biotérios de experimentação são aqueles animais que vão para determinados setores de instituições de pesquisa para que sejam participantes de protocolos experimentais. Claro que cada um deles tem uma característica própria e principalmente características físicas como controle de umidade, controle de iluminação, controle de ruídos, equipes treinadas para aquela determinada espécie. Como exemplo, nós podemos citar uma equipe técnica, por exemplo, que está acostumada a trabalhar apenas com coelhos, normalmente não está capacitada para trabalhar com ratos ou camundongos. Ou uma equipe técnica que está treinada a trabalhar com animais silvestres, também não está treinada a trabalhar com esses animais de laboratório. Então, além da característica física do biotério, como nós comentamos, existe também hoje a necessidade, dependendo do seu modelo, de uma padronização desses animais. Para que isso? Para que a gente possa utilizar um número menor, para que os nossos resultados sejam mais compatíveis com a literatura e que eles possam ser aceitos principalmente na comunidade científica internacional. Como exemplos, nós temos animais com padronização genética, sanitária e ambiental. Por que isso? Como nós temos os conceitos éticos de nós utilizarmos o menor número possível de animais, nós também temos que ter grupos desses animais mais homogêneos, para que estatisticamente os nossos resultados sejam mais compatíveis e que a gente possa publicá-los em revistas especializadas e que esses resultados possam então ser de grande utilidade à comunidade e eventualmente à população humana e também à área veterinária. Como exemplo de padronização genética, nós temos os animais isogênicos, que têm praticamente o mapeamento genético muito semelhante de irmãos com irmãos, e tem hoje que nós chamamos de animais transgênicos, que são muito usados em pesquisas experimentais, já com características próprias, como animais hipertensos, animais diabéticos, animais que já têm características que já são importantes àquela determinada pesquisa que nós temos interesse. E alguns animais heterogenéticos, como são os coelhos normalmente utilizados, eles são ligados mais a procedimentos cirúrgicos ou outros procedimentos que necessariamente eu não tenha que ter uma padronização genética tão específica. Uma padronização sanitária e ambiental, que é muito importante, nós podemos dizer que são animais convencionais, ou seja, mesmo aquele biotério, como nós comentamos, com características físicas próprias, ele pode ser um biotério
ligado a, mesmo tendo um controle de ar-condicionado, mas você não tem uma qualidade de ar com filtragem, essa água ela pode ser filtrada, mas não necessariamente esterilizada. Então, esses animais são animais convencionais, mais ou menos como os animais que nós temos em casa. Nós temos algumas barreiras, mas eles têm contato com o meio externo, às vezes têm contato com pessoas não ligadas diretamente àquela pesquisa, mas o inconveniente é que nós temos animais com comportamentos ou com respostas, dependendo do nosso protocolo experimental, diferentes. Consequentemente, nós temos que, como dizem os estatísticos, às vezes aumentar o nosso N, quer dizer, aumentar a nossa população ou utilizar um maior número de animais para que esses resultados possam ser efetivamente utilizados em literatura científica. Por outro lado, quando falamos em biotérios mais específicos e em biotérios com barreiras, alguns animais, principalmente os roedores, são classificados em SPF, que é uma sigla que é o Specific Pathogen Free. O que significa isso? São animais que são criados já em ambientes com filtragem de ar, com controle específico de iluminação e temperatura. Então, nós garantimos que esses animais não têm contato com a flora de micro-organismos que possam ser patogênicas a determinados estudos. Daí a sigla, eles são específicos ou livres de patógenos específicos. E o germe-free seria já uma característica muito difícil de mantê-los, porque são animais que não têm nem microflora intestinal. Consequentemente, nós temos que entender que nós temos que ter barreiras extremamente difíceis de serem controladas e extremamente difíceis de serem mantidas funcionando. Lembrando que cada vez que nós colocamos uma estrutura mais complexa e mais difícil, nós temos que manter essa estrutura funcionando. Daí a nossa dificuldade. Então, por exemplo, nós teremos que ter até um gerador de energia, porque para filtragem de ar, para controle de temperatura e umidade, esses animais, como vivem em ambientes muito específicos, se nós tivermos um problema de queda de energia, consequentemente, nós teremos um problema dentro do nosso biotério com característica, por exemplo, desse germe-free ou desse SPF. Então, esse é um padrão que nós precisamos tomar cuidado quando vamos fazer o nosso protocolo. É muito comum, às vezes, as pessoas terem, às vezes, a ideia, terem realmente a necessidade de usar um modelo experimental, mas eu chamaria de animal de laboratório mais específico, mas muitas vezes ele não tem ideia de como ele vai fazer para manter esse animal dentro dessa característica, aquele biotério funcionando 24 horas por dia. Lembrando que nossos biotérios, eles não têm feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem passagem de ano. Então, nós temos que ter uma estrutura muito bem organizada para que esses animais sejam mantidos dentro desses padrões necessários. Visto isso, nós podemos pensar também um pouquinho no desenho experimental. Muitas pessoas, às vezes, têm uma boa ideia, às vezes têm um conhecimento científico, mas, às vezes, ele não percebe a dificuldade de um determinado protocolo experimental. Então, por exemplo, o tempo do protocolo experimental, se ele quer, eu quero estudar, por exemplo, 5 anos o desenvolvimento da velhice de um roedor, vai ser muito difícil ele manter esse animal durante 5 anos, porque a fisiologia desse roedor normalmente não chegaria a tanto. A frequência, às vezes, da pesquisa, da inoculação de um medicamento, da inoculação de uma droga, tudo isso vai comprometer o quê? O bem-estar desse animal de laboratório. Outra coisa muito importante são as nossas equipes. Muitos pesquisadores têm a ideia, como eu comentei, tem até agência de fomento, tem até parcerias internacionais, mas efetivamente ele não tem uma equipe treinada para que se faça a experimentação. E hoje nós sabemos, quem trabalha em biotérios, que equipe treinada é extremamente importante, até para o próprio animal. Embora a gente pense que só o nosso cão, só o nosso gato, eles têm a sensibilidade ou reconhecem as pessoas, quem trabalha no dia a dia em biotério, principalmente em animais de laboratório, percebe que eles também conhecem. Então, exemplos muito comuns no nosso dia a dia, se uma pessoa fuma, por exemplo, e entra com o cheiro do cigarro na mão, isso é muito percebido pelos animais, eles ficam extremamente estressados. Se esse funcionário sai de férias e entra um outro funcionário, eles também percebem e, consequentemente, eles se estressam e dificultam muito o nosso protocolo. Então, essas equipes devem ser treinadas, devem ter todo esse procedimento de necessidade ou não de substituição do funcionário, isso é muito importante, né? Para quê? Para que a nossa pesquisa experimental, os nossos resultados, não tenham influência do que nós chamamos de algumas atitudes externas à sua pesquisa. Ou a estrutura do biotério, a equipe, se realmente nós temos os insumos para que essa pesquisa realmente consiga ser desenvolvida
como foi mencionado e como ela foi aprovada na comissão de ética. O procedimento cirúrgico, se for um procedimento invasivo, isso também nós precisamos tomar muito cuidado, que às vezes o protocolo, por exemplo, ele é feito na parte da manhã, o pesquisador até ele se preocupa com a equipe dele sobre a anestesia, muitas vezes ele se preocupa até com o protocolo de analgesia. Entretanto, em alguns analgésicos, em roedores de laboratório, eles têm uma duração de 4 a 5 horas. Então, se ele faz o procedimento na parte da manhã e normalmente na parte da tarde ele não passa no laboratório, ele vai dizer assim, puxa, mas eu fiz a minha analgesia no meu animal. Mas ele não percebeu que o roedor, e com aquele analgésico que foi escolhido, ele teria que fazer uma segunda ou eventualmente até uma terceira dose. Então nós podemos imaginar que esse roedor, um rato, um camundongo, ou mesmo até um lagomorfo, um coelho, se ele faz um procedimento cirúrgico às 8 da manhã, ele termina, vamos assim, mais ou menos 10, 11 horas. Ele fez um analgésico, mas esse animal, quando for 5, 6 horas da tarde, ele vai estar com dor. Ele perdeu a validade do analgésico que ele utilizou. Isso é muito importante. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o quê? Com a dor em protocolos invasivos. E uma outra dificuldade, quando nós não sabemos do nosso modelo experimental, nós fazemos o paralelo. Então, algumas pessoas comentam, mas o meu roedor, ele estava roendo a ração, significa que ele estava bem. Não necessariamente. Dependendo do rato ou do camundongo, ele pode estar roendo a ração por estresse. Eles podem estar com dor, inclusive nós estamos achando que ele está indo lá na comida porque ele está bem, então ele está se alimentando e ele não está com dor. Ou alguns até mencionam, eu gostaria de colocar um analgésico, por exemplo, na água de bebida. Também nós podemos imaginar, mesmo nós, imagina se nós tivéssemos uma dor muito forte e a pessoa falasse, você pode beber água que eu vou colocar um analgésico mais a 5 metros de distância da gente. Dificilmente nós levantaríamos da nossa cama com a dor forte e iríamos lá beber água. Com o animal é mais ou menos assim. Alguns protocolos, eles acham que podem colocar uma analgesia na água de bebida e o animal com dor ele não vai beber água. Então esse analgésico não teria nenhum efeito relacionado à pesquisa experimental. Isso é uma coisa importante relacionada à equipe e ao nosso planejamento de pesquisa e relacionado àquele animal de laboratório que é da nossa importância e da nossa conversa. Então, o trabalho experimental ou o trabalho em animais de laboratório, sempre ele deve ser realizado quando você tem um objetivo de quê? De ter um conhecimento científico. Então, você tem que publicar esse trabalho. E hoje nós falamos até em medicina translacional. Quer dizer, esse resultado efetivamente deveria contribuir, sim, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento das áreas biológicas e, inclusive, da medicina veterinária. Às vezes nós não conseguimos observar a evolução da medicina veterinária e essa evolução também está relacionada à pesquisa em animais de laboratório, sim. Mas essa pesquisa experimental, como nós estamos comentando, ela é difícil realização. Podemos perceber que não é só escolhermos um objetivo, temos uma pergunta científica e eu acho que eu vou lá, vou pegar um número de animais e vou começar a minha experimentação. Não, ela é difícil realização. Além do conceito ético e do conceito científico, nós temos que também ter o conhecimento e a preocupação com os animais de laboratório. Então, eles são sencientes. Eles não são apenas uma placa de Petri ou um meio de cultura. Ele é um indivíduo com toda a percepção do meio ambiente que ele está vivendo. Preparo técnico da equipe, como eu comentei, essa equipe tem que ser treinada principalmente para observar algumas alterações clínicas importantes ao bem-estar desse animal. Então, se ele está perdendo peso, por exemplo, se ele está com o pelo eriçado, se ele está mais agressivo do que o normal, tudo isso faz parte de um conhecimento técnico da equipe que deve ter uma convivência com esses animais. Ou a equipe do biotério, ou a equipe de técnicos de laboratório, mas que tenham essa percepção. E o rigor ético-científico, como já foi comentado, mas isso, além da aprovação da comissão de ética, é importante sim que as pessoas tenham a noção que aqueles animais que estão em experimentação têm sensibilidade. Então, eles têm dor, eles conseguem ter muita percepção de alterações de meio ambiente, como já foi comentado, então barulho, estresse por aplicação de medicamentos. Então, um protocolo onde eu tenha que aplicar, por exemplo, 4 ou 5 vezes ao dia uma injeção intraperitoneal no camundongo, nós temos que ter em mente que é um protocolo muito difícil de ser realizado.
Você pode ter até o treinamento de fazer a contenção desse animal, de aplicar a medicação, mas o animal, como vai estar sentindo? Como ele vai se comportar depois do primeiro dia das aplicações? Eles vão associar a nossa presença a uma coisa desagradável, que é essa injeção. Se nós, às vezes, não gostamos de ir lá e tomar uma injeção, até colher um pouquinho de sangue para um exame periódico, o animal também tem essa percepção. Os roedores mais ainda. Eles têm percepções de alterações no meio ambiente, talvez até maiores do que o nosso cão, que o nosso gato que nós temos lá em casa. Então, isso é uma coisa importante. A pesquisa experimental, portanto, ela tem que ter uma base, ou tem que estar em 3 pilares que eu acho que são fundamentais. Competência da equipe. Como é que nós conseguimos a competência da equipe? Capacitação técnica, ou fazendo cursos, ou participando, né, estágios em biotérios, ou até em laboratórios de pesquisa experimental, onde nós vamos aprender com pessoas já qualificadas como nós devemos proceder em relação a determinada espécie animal. Participação em eventos científicos, onde nós vamos ter a evolução de outros protocolos, de outros manejos, coisas mais modernas em relação a biotérios, estantes ventiladas, microisoladores, coisas que melhoram a sua pesquisa e podem melhorar também a qualidade dos animais. Eventos científicos, onde nós temos conceitos hoje de enriquecimento ambiental para os animais. Então, cada animal, ele pode melhorar o seu ambiente, às vezes, como nós às vezes observamos, por exemplo, um hamster brincando naquela rodinha, nós podemos usar, por exemplo, um camundongo, um pedacinho de cano, por exemplo, de PVC, onde ele entra no cano. E isso, segundo a literatura que estuda animais em laboratórios, é muito importante para essa espécie e ajudaria muito na sua pesquisa ligado ao bem-estar dos animais. Então, um conceito importante também. Além de eu me preocupar com o meu procedimento, hoje a literatura estuda muito conceitos de enriquecimento ambiental ligado a bem-estar dos animais de laboratório. Isso também é uma responsabilidade de quem trabalha com pesquisa animal e quem vai ser o pesquisador. As estruturas e instalações, logicamente, como nós comentamos, dependendo do padrão sanitário e genético, obrigatoriamente essas instalações devem ser já adaptadas ao seu modelo. Mas também, mesmo que o nosso animal não seja um animal tão especializado, que não tenha uma padronização genética ou sanitária tão específica, nós também temos que pensar que esse biotério, para que nós consigamos fazer uma boa pesquisa experimental, nós temos que ter uma estrutura compatível com o que nós gostaríamos de fazer. Então, aquele conceito, puxa, eu tenho um espaço lá no meu laboratório que eu não uso para nada, ou eu tenho um espaço embaixo da escada que é úmido, escuro, eu não consigo fazer nada, acho que eu vou pôr o meu biotério ali. Isso a gente já não pode mais aceitar. Não é mais um conceito científico sobre a utilização de animais em laboratório. Então, o biotério deve ter um projeto específico, ele deve ter condições específicas para que ele vá abrigar aquela espécie que você está estudando. Também é muito importante, nesse biotério, nós não misturarmos espécies distintas. Camundongos e ratos são indivíduos diferentes, não são a mesma coisa. O camundongo não é um rato pequenininho, ele é um indivíduo com características próprias. E eles não devem ficar no meio ambiente igual, assim como você não deve misturar coelhos com ratos, ou eventualmente coelhos com gatos ou cães, porque eles não vão sentir bem. Eles vão ser estressados, e esse estresse, mesmo que as pessoas às vezes duvidem, porque dependendo de como esse animal se manifesta, eles acham que não, ele não tem um comportamento agressivo, ele está muito quieto na gaiola. Mas quando nós vamos começar a observar resultados da nossa pesquisa, a gente começa a observar que esse estresse, que aparentemente nós não demos tanta importância, ele está sim influenciando e muito na sua pesquisa. Influenciando na sua pesquisa, nós podemos entender que ela não está sendo uma boa pesquisa, consequentemente, ela não vai ser publicada numa boa revista e, consequentemente, a sociedade vai nos cobrar, então, por que você fez essa pesquisa? Do que serviu essa pesquisa? Será que foi só para ganhar um título da pós-graduação? Ou será que foi apenas para publicar numa revista que não tem uma característica de divulgação tão grande, mas você utilizou animais, eventualmente você teve que eutanasiar animais, então você usou uma estrutura da universidade, você usou toda uma equipe preparada para aquilo e, principalmente, você usou vida de animais de laboratório, sendo que a sua pesquisa não foi uma pesquisa como provavelmente todos nós gostaríamos que ela fosse. Além disso, a nossa responsabilidade com os nossos pares.
com os docentes, com outros pesquisadores, para que a gente tenha mais respeito e que a sociedade entenda efetivamente a necessidade de fazermos a pesquisa experimental para o bem de todos. E melhorar procedimentos. Como nós melhoramos procedimentos? Então, respeitando a comissão de ética, respeitando as legislações, hoje temos uma legislação federal que é importante, respeitarmos, então, as determinações das nossas unidades, os conceitos científicos, publicarmos os trabalhos. Às vezes a gente pensa que a gente só publica o que deu certo, né? Talvez aquelas coisas que deram errado, não sei por ego ou se as pessoas não gostam de publicar, mas nós deveríamos pensar em publicar o que deu errado também. Por que esse raciocínio? Para que outras pessoas não repitam provavelmente a metodologia que nós fizemos e que não deu certo, evitando, assim, repetir trabalhos que não têm uma conclusão científica e evitando a utilização desnecessária de vida de animais em laboratório. Além disso, temos que criar também critérios de avaliação e sindicância dos protocolos experimentais, muito ligados à SEUA, muito ligados aos biotérios de criação das unidades, para que realmente os trabalhos sejam feitos de forma coerente, de forma ética, e que esses animais de laboratório possam, se é que é possível um dia nós pensarmos nisso, sofrer o mínimo possível. Isso é uma coisa importante. A nossa preocupação, então, não é só com o procedimento invasivo, não é só com o procedimento cirúrgico, mas sim com esse animal, que ele está numa estrutura, muitas vezes estranha a ele está sendo manipulado por pessoas eventualmente estranhas a ele. Então, um protocolo, às vezes, de alteração de observação comportamental, um protocolo de quimioterapia ou um protocolo de radioterapia, muitas vezes, ele pode ser mais estressante, mais até dolorido do que um procedimento cirúrgico. Então, para isso é importante que tenhamos a consciência da SEUA, de cada instituição, que ela deve realmente funcionar, e todos os protocolos não devem ser iniciados sem autorização da SEUA. E também, hoje nós temos o conceito dos protocolos piloto, também não devem ser iniciados sem a participação da SEUA, sem aprovação. Então, a ideia, eu vou fazer primeiro um protocolo piloto, mas você está manipulando os animais. Esses animais já estão em manipulação experimental. Então, se você não sabe manipular esse animal, nós estamos já numa infração ética, uma infração que nós não devemos mais cometer. Então, esses conceitos são importantes, são conceitos gerais, mas que é importante nós termos a consciência que esses animais, mesmo sendo chamados, como eu já comentei, de modelo experimental, são indivíduos, são animais sencientes, que percebem alterações no meio ambiente e, principalmente, eles precisam ser cuidados de forma ética, de forma responsável, para o bem da ciência de animais de laboratório e, acho que acredito, para o progresso das áreas biológicas na nossa universidade. Muito obrigado.